Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre as fases do capitalismo. Bem, o objetivo da aula seria verificar o conceito do sistema capitalista e as suas fases. Mas afinal, o que é capitalismo e quais são essas fases, né? Como será que se dividem essas fases? Será que desde o começo do sistema capitalismo ele é igual ao que era no passado, né? Ou ao que é hoje? Reflita em fases. Você conhece o conceito de capitalismo e a sua abrangência? Sabia que o capitalismo é dividido em fases? É isso que nós vamos ver nessa aula. Bem, capitalismo, o que é? Capitalismo é um sistema que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, né? O capitalismo não é só um sistema econômico, até porque, na prática, qualquer sistema político-econômico que use dinheiro não foge do capitalismo. Bem, como funciona? A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista, é a divisão da sociedade em classes. De um lado encontram-se aqueles que são os proprietários dos meios de produção, a burguesia. De outro encontram-se aqueles que vivem de sua força de trabalho através de recebimento de salários, os proletários. É curioso olhar essas afirmações e pensar que uma pessoa que ganha 10, 15, 20 mil reais, 100 mil reais por mês, se ela é contratada de alguém ou se ela não detém os meios de produção, ela faz parte dos proletários. Por mais dinheiro que essa pessoa ganhe, ela não é necessariamente dona dos meios de produção. E qualquer coisa que possa fazê-la perder aquele atual emprego, bota essa pessoa na estaca zero com o salário comparado a qualquer outra pessoa. Por isso, né, quando falamos de economia mundial, as pessoas que ganham salário estão muito mais próximas das pessoas que ganham só um salário mínimo do que dos milionários, por mais que muitas pessoas ganhem salários extremamente altos. Recentemente, no Brasil, né, nós vimos algumas polêmicas envolvendo pessoas famosas da internet sendo canceladas, né? E esses cancelamentos geram consequências graves a essas pessoas, que no passado achavam que detinham algum meio de produção por fazerem vídeos e hoje sequer podem voltar a transmitir esses mesmos vídeos porque foram canceladas na atualidade por terem falado alguma bobagem ou qualquer coisa do tipo. Bem, vamos para uma primeira atividade. No sistema capitalista, como ocorre a divisão de classes? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica essa possível resposta então, gente? No sistema capitalista, as classes são divididas em burguesia e proletários, onde os meios de produção pertencem à classe burguesa, enquanto os proletários vivem da sua força de trabalho com o recebimento de salários. Então, essa é a divisão mais básica dentro do sistema capitalista. Burgueses detêm os meios de produção, que seriam, por exemplo, as fábricas, seria, por exemplo, a estrutura necessária para fazer a internet funcionar do jeito que nós conhecemos hoje, enquanto a maior parte da população depende da vontade e do esforço pessoal, ou seja, da própria força de trabalho. Bem, conquistando o mundo. Com a era da globalização, o sistema capitalista tornou-se predominantemente praticamente todo o mundo. Porém, as suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorreram de forma igualitária na totalidade do espaço mundial. O capitalismo, que vai começar lá por volta do século XV, ele não vai ser igual para o mundo inteiro. Inclusive, nós podemos falar de algo que acontece com o nosso país. O Brasil, como nós conhecemos, ele já existia antes do século XVI, obviamente, mas não era Brasil, não era um país, mas existia o espaço físico, com pessoas morando dentro, com civilizações inteiras vivendo aqui. Com a chegada dos portugueses, começa a se estruturar o que futuramente viria a ser o nosso país, o Brasil. O Brasil, por muito tempo, foi uma colônia de Portugal. A primeira fase do capitalismo é justamente o capitalismo comercial, que envolvia as grandes colonizações. Países como Brasil, Argentina, México, até mesmo os Estados Unidos, eles serviram como lugares para se extrair recursos, para que esses recursos fossem abastecer aqueles países já mais ricos. Ainda na atualidade, o capitalismo não se desenvolve por igual no mundo inteiro. Ainda existem países que não têm leis trabalhistas, existem situações onde crianças trabalham com mineração, por exemplo, para extrair recursos usados para a construção e confecção de aparelhos celulares, usando metais pesados na natureza. Então, obviamente, existem problemas. Quais foram as suas fases? Nós temos o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. E agora a gente vai entender um pouquinho mais de cada um deles. Capitalismo comercial. As premissas básicas do mercantilismo eram a busca por matérias-primas a baixo custo, a produção de mercadorias manufaturadas, o metalismo, que seria o acúmulo máximo de metais preciosos, e a busca pela balança comercial sempre favorável, ou seja, exportar e vender mais do que importar e comprar. Essa era a base do capitalismo comercial ou mercantilismo. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que durante esse período, lá no século XVI e até o século XIX, uma das principais mercadorias não era o metal, não era as especiarias. Uma das principais mercadorias do começo do capitalismo eram os escravos, eram pessoas. E querendo ou não, isso movimentou muito dinheiro no passado de muitos países, levando até uma tragédia histórica que o mundo inteiro vivenciou nesse período. Bem, em seu período de surgimento, a consolidação do capitalismo ainda não conhecia a industrialização e tampouco formação de grandes adensamentos ou centros urbanos. Sendo assim, a economia nesse período era centrada nas trocas comerciais. Por isso, o período que vai do século XVI a meados do século XVIII é chamado de capitalismo comercial. É onde, então, vai ter aquele período de colonização. Nós temos ali os países europeus colonizando aqui na América, lá na África e lá na Oceania um pouco mais tarde. Sobre o desenvolvimento, o modelo econômico praticado nesse período foi chamado de mercantilismo.
e caracterizava-se pelo fortalecimento dos estados nacionais, de sua forte intervenção na economia. Seu papel era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia. Essa era a ideia central do mercantilismo. Até que chegam a indústria, Começa a era industrial. Os fatores históricos que ocasionaram a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial foram a Revolução Industrial, que aconteceu de 1760 a 1820, a primeira Revolução Industrial, e a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Esses dois fatores vão dar ainda mais destaque à classe burguesa. É a partir dali que eles ganham grande poder. Lembrando que foi com a Revolução Francesa que a França perdeu sua monarquia, Foi o primeiro país do mundo a passar para ideais mais republicanos, nós podemos dizer assim. Eles permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrando essa classe, a industrialização. Surgem as máquinas a vapor, a indústria passa a ser muito importante e é mais ou menos nesse período que os países mais desenvolvidos já começam a abolir a escravidão naquela época, porque eles viram que era mais interessante ter mais pessoas no mercado consumidor. E é lógico que escravidão não é interessante de forma alguma para qualquer povo. Bem, com a indústria surgem as cidades. A Europa, em especial a Inglaterra, exerceram um grande poder sobre o mundo, sob a ótica do colonialismo e do imperialismo, ao importar as matérias-primas das periferias e colônias do planeta e depois exportar os seus produtos industrializados. Esse continente também passou por intensos processos de industrialização, formando as grandes cidades, Nós temos lá na Inglaterra, por exemplo, Londres, que foi uma grande cidade da primeira fase da industrialização. Um detalhe importante é: todos os países que encabeçaram a Revolução Industrial são países desenvolvidos na atualidade. Sobre o liberalismo econômico, O que é o liberalismo econômico? Esse ali na foto é Adam Smith. O modelo econômico predominante nesse período foi o liberalismo econômico, elaborado por Adam Smith e que preconizava a mínima intervenção do Estado nas práticas econômicas. Tal posição consolidou o máximo poder da burguesia, uma vez que ela seria, na figura do mercado, quem controlaria o andamento da economia. Segundo os ideais de Adam Smith, a economia se regularia sozinha, sem necessidade de qualquer intervenção do Estado. Existem, obviamente, pessoas que defendem esses ideais e pessoas que se opõem a esses ideais, mas tudo isso já envolve opinião, E nós precisamos apenas conhecer as diferenças entre essas opiniões. Bem, associado com os ideais do liberalismo, essa forma de organização econômica tornou possível a expansão dos mercados financeiros a nível mundial. Diante disso, a Bolsa de Valores passa a ser o maior símbolo do capitalismo financeiro, pois é nela que correm todas as transações e as negociações que envolvem os capitais, assim como as suas ações e títulos, Ali tem uma foto da Bolsa de Valores com várias telas e ali aparece todos os grandes mercados de ações do mundo. O problema é: será que essa bolsa de valores é estável? Será que ela sempre se mantém tranquila com o desenvolvimento? Primeira crise econômica. Com a crise de 1929, o modelo econômico foi alterado e o sistema keynesiano passou a ser hegemônico lá nos Estados Unidos. Esse sistema foi elaborado pelo economista inglês John Maynard Keynes, que preconizava o retorno do chamado Estado forte, isso é, com a máxima intervenção à economia. Segundo Keynes, ele falava que o Estado sim deveria intervir caso acontecesse alguma crise. É aquilo que eu falei antes, vão surgindo pontos de vista
sobre modelos econômicos diferentes. Cada um apresenta falhas, cada um apresenta acertos. A ideia de um Estado forte, em um primeiro momento, vai apresentar diversos acertos, mas chega um momento que isso também passa a gerar crise, né? Então, cada uma das ideias vai ter pontos positivos e pontos negativos. Sobre a crise de 29, ela aconteceu, né, lá nos Estados Unidos e ela afetou o mundo todo, trazendo sérias consequências para o mundo, inclusive a Segunda Guerra Mundial. Bem, a partir dos anos de 1980, o keynesianismo entrou em derrocada, em benefício do neoliberalismo, que retomava o ideal da mínima participação do Estado na economia. Nesse período também surgiram e expandiram as multinacionais ou empresas globais, que rapidamente se instalaram em vários países em busca de matérias-primas, mão de obra barata e ampliação do mercado consumidor. Nesse mapa do mundo nós conseguimos ver ali a distribuição de sedes e filiais das grandes marcas do mundo. Vale lembrar que hoje essas grandes empresas, essas multinacionais, elas estão distribuídas no mundo todo. Por isso existe uma preocupação real em caso de um conflito, até mesmo sobre o funcionamento de uma grande empresa, porque ela depende de vários lugares do mundo para conseguir produzir. Dando o exemplo de aparelho celular, né, alguns recursos naturais utilizados na confecção das placas eletrônicas são extraídas do continente africano, enquanto a tela é feita lá na Ásia, mais precisamente na Coreia. Os componentes são manufaturados, né, eles passam por um processo de fabricação lá na China, né, e também na Índia. E tudo isso é juntado em vários países, como é o caso do Brasil, na Zona Franca de Manaus, ou lá no México. E é aí que nós temos um aparelho celular sendo feito. Então, mesmo a produção dos aparelhos hoje, não só aparelhos celulares, mas de quase tudo, ela é fragmentada devido às políticas globalistas, né? Aquela ideia do mundo todo caminhando pacificamente. Bem, alguns livros e autores apontam o surgimento de um capitalismo informacional. A maioria dos economistas defende que ainda nos encontramos na fase financeira do sistema capitalista. O chamado meio técnico-científico informacional é visto como um potente instrumento de mundialização do capitalismo. A gente sabe que a partir do momento da internet surgir, as coisas começam a mudar. Os bancos passam a ter maior facilidade de funcionamento internacional. E nos últimos anos, surgem inclusive novas formas de moeda, como é o caso das criptomoedas, aquelas moedas 100% virtuais. Vamos para mais uma atividade. Quais fatores históricos proporcionaram a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial? Tais fatores permitiram a ascensão de qual classe social? Agora é com vocês.
Os fatores responsáveis pela transição entre o capitalismo comercial e o industrial foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tais eventos permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia, que a partir daquele momento ascendeu como classe dominante. Nessa aula nós estudamos sobre as fases do capitalismo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.